E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é professor Leandro Buffon, sou professor de História daqui do Progressão do Vila da Penha e vim trocar uma ideia com você. Uma questão que não pode passar desapercebida em relação ao nosso contexto histórico, que é muito batido, que é muito cobrado nos vestibulares, é a questão escravista no Brasil. O negro foi introduzido como mão de obra no Brasil ainda no século XVI, o início do desenvolvimento da cana-de-açúcar. Mas a partir daí, com a necessidade da mão de obra e com a impossibilidade, entre aspas, da utilização do indígena, fazia com que a necessidade de uma mão de obra mais firme e mais forte fosse introduzida. Então, ainda no século XVI, você tem a introdução do negro no Brasil, que vai perdurar, até como nós estamos vendo aqui, como escravo até 1888, no século XIX. Perceba que o Brasil é o último a abolir a escravidão. O próprio Estados Unidos, que também baseava uma economia de plantation na parte sul do seu país, foi palco de uma guerra por conta para resolver essa questão da mão de obra. Um outro fato interessante de se observar é o Haiti. O Haiti, no século XVIII, abole a escravidão juntamente com o seu processo de independência. Ele deixa de ser uma colônia francesa e aí é que está o grande cerne da questão. Todo o processo de abolição da escravidão e de independência haitiana é realizada pelos negros. Então, essa projeção histórica ela é muito importante, porque a partir daí, os países que ainda são escravocratas na América começam a ficar temerosos, porque o número de negros libertos ou escravizados nesses países são muito grande. Então, imagina só na cabeça desses senhores, desses aristocratas, se os negros resolvem fazer tamanha revolução também no Brasil. Então, tanto é que tem um livro muito interessante que eu recomendo que você tenha contato, pelo menos se puder ler uma resenha, uma coisa parecida, que é Onda Negro, Medo Branco. Como essa influência da Revolução Haitiana, ela interpela na América Latina como um todo. Então, você pode se perguntar, por que, Leandro, tanto tempo de escravidão no Brasil? Será que eles eram passivos? Olha, eles poderiam ter muitas características, mas passividade não era uma das suas principais características. Por quê? Porque algumas formas de resistências elas foram sendo colocadas em prática. A mais famosa é a fuga. Formação de quilombos, por exemplo, ao longo da história foram várias. O mais famoso é o Quilombo dos Palmares, que é do século XVII. Mas você tem a violência. Que tipo de violência? A violência física. Muitos negros se rebelaram e agrediam seus feitores, agrediam seus senhores tranquilamente. Então isso é uma forma de resistência. Mesmo que isso depois o leve para o tronco, mesmo que isso depois o leve para uma punição, eles resistiam. E isso era uma forma de mostrar, olha, essa condição eu não concordo, eu não aceito. Mas como você está numa outra região dominada, é muito mais difícil de se desvencilhar dela. Uma outra forma de resistência muito polêmica é o aborto. Imagina só, você, mulher, mãe, você queria que seu filho fosse escravo? Vivenciasse tudo aquilo que você vivenciava? Castigos, condições insalubres, condições de castigos, de violência física, corporal, mental, psicológica? Você não ia querer. E aí o que essas mães faziam? O que essas mulheres faziam? Aborto. O aborto tem que ser interpretado. Aqui a gente não está discutindo se é certo ou errado. Na interpretação histórica dos fatos que remetem à resistência à escravidão, o aborto é visto como um ato de amor. A mãe não quer que seu filho passe por tudo aquilo que ela está passando. Então ela prefere abortar do que ver o seu filho nessa condição. E o outro é o incêndio. Lembrando que o Brasil é um país agrário exportador. Então qual é a forma que eu posso ferir o meu senhor para mostrar para ele que essa condição não é condizente com o que eu queria ser? Eu taco fogo na produção. Eu acabo com o canavial, eu taco fogo nos pés de café, acarreta um prejuízo enorme para ele, eu não vou deixar de ser escravo. Mas na minha condição de escravo, eu vou botar a cabeça no travesseiro tranquilo
sabendo que o que eu pude fazer para afetar a pessoa que me domina, que me tem como propriedade, como ferramenta, até mesmo como animal, ele vai ter agora um gostinho de revolta de não poder lucrar com aquilo que ele estava tanto esperando para lucrar, que era a exportação desse gênero. Mas ainda assim você pode estar pensando, mas como que tanto tempo de escravidão? Os europeus também não são burros. O tráfico negreiro ele é realizado primeiramente pelo próprio negro. Há uma cultura africana de povos rivais guerrearem um com os outros, e aí você vende aquele que é o derrotado, aquele que é o escravizado. O europeu ele se insere nessa questão, que ele vai ganhar dinheiro, ele vai capitalizar essa tradição africana. Ele precisa de mão de obra e vai transportar para o outro lado. Tanto é que no Brasil, na época da cana-de-açúcar, o substrato da produção do açúcar, que é a cachaça, era utilizada como moeda de troca. Então, olha só, trocava-se cachaça por pessoas escravizadas e vendiam aqui do outro lado do Atlântico. O lucro era absurdo. Assim como também aqui na Polônia, você tinha a produção de tabaco para justamente trocar por negros escravizados com povos africanos lá do outro lado do Atlântico. Então é algo muito lucrativo. Por isso também demora tanto tempo para acabar. Só que esses europeus, o que eles faziam? Eles acabavam comprando negros de várias partes da África. E é aí que o aluno, muitas vezes, ele se equivoca. A África não é um país. A África é um continente com uma dimensão cultural absurda. Há um colorido, há um mosaico cultural ali muito grande. E aí você vai pegando povos de diferentes partes da África, coloca na mesma senzala. A linguagem, ela é dificultada. A comunicação, a arquitetura dos planos passa a ser um problema. E sem contar uma outra situação. Já pensou se eu estou nessa senzala porque foi você que me escravizou lá na África e me vendeu? Eu vou querer aliança com você? Eu estou possesso de raiva. E eu estou na mesma situação que você. Só que agora quem perdeu o conflito lá na África foi vendido foi você. Então essas diferenças étnicas e rivalidades são transportadas para dentro da senzala. Então muitas vezes a arquitetação desses planos para gerar resistências e fugas não eram tão bem executadas por conta disso. Outro ponto importantíssimo é a questão da abolição. Primeira coisa que você tem que observar é que a abolição ela foi lenta e gradual. Ela é a culminância de um processo legal. Não estou dizendo que não há pressão popular. Até porque a escravidão é motivo de chacota lá na Europa. Então isso tudo repercute para que o Brasil repense a sua política e comece a estabelecer o fim da escravidão. Primeira lei abolicionista, Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que acaba com o tráfico interatlântico de escravos ou intercontinental de escravos, ou, como é mais comum, internacional de escravos. Notem que a primeira lei acaba simplesmente com o tráfico, ponto. A escravidão vai continuar. O tráfico interno é permitido porque ele já está na condição de escravo aqui mesmo dentro do Brasil. Então essa é a primeira lei abolicionista. Aí, em 1871, tem a lei do ventre livre, que estabelece que toda criança nascida a partir daquela data, ela passa a ser livre. Mas você sabe como é que é. Brasil tem um porém. Se o dono da mãe quiser que seja assim. Então, essa lei te abre a possibilidade para duas ações. Se essa criança for colocada na condição de livre imediatamente, o dono da mãe recebe uma indenização e essa criança é livre, é alforriada. Mas, se esse cara que está vendo que não tem mais como comprar escravo, porque agora o escravo ficou muito mais caro do que era, porque está mais difícil por causa da proibição do tráfico e por causa da pressão da Inglaterra, o que ele vai falar? Bom, eu preciso de gente para trabalhar na minha fazenda. E aí a lei permite que essa criança trabalhe até os 21 anos de idade, como forma compensatória da sua liberdade. Quando ele chega ao status de adulto, ele é libertado. A lei de sexagenário é uma piada, porque a expectativa de um negro escravizado no Brasil é de 38 anos a 40 anos. A pessoa que chega aos 60 anos não tem condição de fazer mais nada por causa da vida dura que ele teve. Quando chega a essa idade? E aí eu te faço uma pergunta. Como você vai saber que esse cara tem 60 anos? Muitas vezes esse escravo que chegava aqui no Brasil já chega com 7, com 10, com 15, com 20, com 30 anos.
E como é que você sabe que esse cara tem 60 anos? É difícil. Então, assim, poucos negros chegavam a essa condição e a dificuldade de se contabilizar de fato quantos anos essa pessoa tinha. É uma lei que virou uma piada. E por último, a Lei Áurea. A Lei Áurea é a culminância de todo esse processo gradual e lento da abolição da escravatura. E ela vai realmente, numa canetada, abolir a escravidão. Porra, beleza, sensacional. A Lei Áurea libertou o negro, mas não incluiu na sociedade. Libertou esse cara. Para onde esse cara vai? Não sei, isso não é problema meu. O que esse cara vai fazer da vida? Pô, não sei. Ele está livre, ele faz o que ele quiser. Legal, ele faz o que ele quiser. Numa sociedade extremamente baseada em séculos de escravidão, numa sociedade baseada em preconceito e forte racismo. Então você não inclui esse negro na sociedade. Esse negro vai continuar sendo mal remunerado pelo fato de ser negro, por mais competente que ele seja. Esse cara vai ter que habitar o subúrbio, esse cara vai ficar na mesma fazenda que ele sempre trabalhou vida toda porque não tem nenhum teto o esperando. Então a Lei Áurea deu a liberdade? Deu, mas não deu a inclusão do negro na sociedade brasileira. Bom, é isso, galera. Acho que esse bizu vai ajudar você bastante a refletir algumas questões para o vestibular. Um abraço.